Olá, hoje é segunda-feira, 8 de abril. E está no ar o Conexão TV Unicinos. No Dia Mundial de Luta contra o Câncer, vamos falar sobre o tipo que mais mata as mulheres no mundo, o de mama. No estúdio, saiba como e por que o câncer de mama se manifesta e também sobre a importância dos exames de prevenção. Participe do nosso programa pelo facebook.com/TV Unicinos. E ainda tem a previsão do tempo para o início de semana em todo o estado. Conexão TV Unicinos está começando. Fique com a gente. A cada 24 segundos, uma mulher recebe o diagnóstico de câncer de mama no mundo. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, no biênio 2012-2013, estima-se que mais de 52 mil novos casos de câncer de mama atinjam as mulheres no Brasil. Vanessa, o Rio Grande do Sul está entre os estados brasileiros com o maior número de incidência da doença. E é para falar mais sobre esse assunto que nós recebemos aqui no estúdio José Luiz Pedrini, mastologista e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia. Também com a gente, Jéssica Schottfeld, psicóloga voluntária no grupo de apoio Força Rosa de São Leopoldo, e ainda a Vera Maria Fishborn, que está em tratamento contra o câncer de mama. Olá, sejam bem-vindos. Olá, tudo bem? Doutor, para a gente iniciar essa conversa, acho que é importante a gente entender como e por que o câncer de mama ele se manifesta. Na realidade, o câncer de mama ele se inicia de uma célula deteriorada, de uma célula que na sua renovação, porque no organismo humano, 1.500.000 células a cada dia se renovam. Quer dizer, existe o desgaste, existe a apoptose, que é a morte programada. Nessa morte de uma célula e a sua substituição, por vezes ocorrem erros no DNA, erro na cópia. Existe uma proteína que é a P53, que é o salvaguarda do genoma humano. Então, ele não permite que uma aberração no cromossoma se perpetue. Quando esses mecanismos falham, surge o câncer. Então, ele tem uma conotação assim de um erro na duplicação celular, mas também existem fatores internos e externos que fazem com que o câncer de mama apareça. O principal fator de risco para o câncer de mama, como se sabe, é a familiaridade. Pessoas que tiveram muitos parentes em primeiro grau, mãe, irmã que tiveram câncer de mama, essas mulheres têm que ter um cuidado um pouquinho maior. Mas 90 a 95% dos casos de câncer de mama, ele é aleatório. Ele independe do fator familiar. Ele vai depender, assim, de uma tendência genética que mulheres... que aqui nós estamos em São Leopoldo, essa origem étnica da gaúcha e da leopoldense, por exemplo, de toda essa região, são descendentes caucasianos, que é o português, o italiano, o alemão, né? Eles têm uma incidência maior de câncer de mama, por isso o Rio Grande do Sul é campeão brasileiro na incidência do câncer de mama. O fato de ter pouco filho ou não tê-los, né, ou ter filhos a partir dos 30 anos, é um fator de risco. O álcool é fator de risco. O cigarro também é um fator de risco geral, não é só para a mama, né? Mas na mama um pouquinho menos. Então, a origem do tumor nós não temos ainda como controlar. O que se faz é diagnosticar precocemente. E a nossa alta incidência se deve mais por esses hábitos de vida, vamos dizer assim, né? Que de pouco tem a fazer com eles, né? Mas o que se pode fazer mais é a detecção precoce, a educação, né? E cada um buscar o seu atendimento. E, Jéssica, a gente sabe, né, que toda mulher é muito vaidosa, né? E quando recebe o diagnóstico também, essa vaidade sofre um pouco, né? Sim, porque devido à possibilidade, né, de uma mastectomia radical, né, e da possibilidade de não ter uma reconstrução imediata dessa mama, né, e também decorrente do próprio tratamento da quimioterapia, da radioterapia, né, que vai ocorrer a queda de cabelo, que é o que mais aparece, né, e para a mulher o cabelo é muito importante, né, no que diz respeito à vaidade. Então, as mulheres elas encontram alternativas, né, como usar lenço, como se manter maquiada, né, mas existe, sem dúvida, isso como sendo um fator muito importante. A gente queria saber da Vera, então, como é que foi quando a senhora recebeu esse diagnóstico? Ai, foi muito desagradável, né? Porque a gente acha assim, que acontece com o outro, mas não acontece com a gente, né? Mas como eu tinha perdido a minha irmã recentemente, daí eu fiz os exames, daí apareceu. Aí o Dr. Pedrini, que me atende, né? Já faço, desde a idade de 45 anos, eu faço todos os anos
eu faço o tratamento. Daí ele foi feito uma biópsia, daí não deu nada na biópsia, né, doutora? Daí ele disse, mas como tinha sido acontecido muito perto da minha irmã que tinha perdido, daí eles vamos tirar. Daí tiramos, quando veio o exame da patologia, deu como maligno, né? Aí entra nessa questão que o doutor comentou, né? O fato da família isso. também tem que ficar atento. Bom, mas também tem casos que acontecem com mulheres bem mais jovens, aquelas até que não estão no grupo de risco ou até que nem passam pelos exames como deveriam, Sim. né? A gente tem um caso aqui para mostrar, num exemplo agora, que a gente vai conhecer. Vamos lá, vamos conferir. Eu descobri por acaso. Na verdade, eu comecei com uma tendinite no braço e me apareceu um nódulo embaixo da axila, uma bolinha, né? Então, eu estava fazendo tratamento com massagens e outras alternativas para a questão da correção da tendinite e me disseram que possivelmente poderia ser uma hérnia que eu teria desenvolvido pela tendinite. Então, não dei muita importância, era inverno. Então, quando eu saí de férias, questão de 5, 6 meses depois, eu senti que aquilo não estava normal, estava começando a me doer, estava um pouco maior. Então, eu fui procurar recursos, né? Fui fazer exames e já no primeiro momento, no primeiro diagnóstico, já foi confirmado que seria um carcinoma. Aline tinha 33 anos quando descobriu que estava com câncer de mama. Ela faz parte do percentual de mulheres com menos de 40 anos que são diagnosticadas com a doença. Infelizmente, nós não temos ainda exames de rotina para oferecer para elas, porque a mamografia não nos ajuda tanto a fazer o diagnóstico ultra precoce que a gente pode fazer, por exemplo, de uma mama que é mais lipossubstituída, que é uma mama mais gordurosa, aquela mama que já está mais trabalhada, caída. Aquela é a mama que é mais fácil o raio penetrar e olhar. Uma mulher que nunca teve filhos, por exemplo, é muito mais difícil a gente detectar. Temos aí um problema. Não vale a pena fazer rastreamento de rotina de mulheres assintomáticas abaixo dos 40 anos. Aline passou por todo o tratamento e está sem registro da doença há 4 anos. E assim, ela segue vendo no problema que enfrentou uma forma de aprendizado. Muitas mulheres fogem de exames, né? Tem que ter medo, tem que fazer, tem que ir atrás. O quanto antes tu descobrires, né? Quanto antes tiveres esse diagnóstico, mais fácil vai ser o tratamento, menos invasivo e mais chances de cura, né? Então, doutor, para a gente entender melhor o exemplo da Aline, que descobriu um câncer com 33 anos, né? Como é que a gente pode explicar a incidência em mulheres jovens como ela? Na realidade, eu acho que tem que explicar um contexto. Assim. O câncer de mama aumenta 1 a 2% ao ano em todo o mundo. Não é o caso de países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento ou países europeus, de estilo europeu já desenvolvido. Então, aumenta 1 a 2% ao ano, todos os anos. E ele aumenta proporcionalmente em todas as faixas de idade. O grupo de maior risco, que é a partir de 45 anos, continua sendo o de maior risco. Mas o número absoluto, não sei se eu consigo me expressar bem, ele aumenta em todos, tanto nas mulheres mais jovens, porque há pouco tempo saiu uma notícia alarmante, agora o câncer está pegando as mulheres com idade menor. Não, não é assim. Sempre pegou, sempre houve isso, só que agora o número absoluto em todas as idades aumenta 1 a 2% ao ano e é um fenômeno mundial. Quando se fala de não existir uma estratégia específica para que se faça o diagnóstico precoce em mulheres jovens, isso é uma realidade. É o caso da Aline, que estava colocando. Ela possuía um problema na axila e, na verdade, ela tinha uma alteração na axila, conforme ela falou, que no início até confundiram com uma tendinite, que fosse uma tendinite, né? Porque não é esperado numa mulher com 30 anos ou menos até que ela tenha um câncer de mama. E essa doença ela é específica, ela é muito pessoal. Não existe o câncer de mama, existe aquela pessoa com câncer de mama. No caso da Aline, ela falou muito bem, ela não tinha lesão nenhuma na mama e não apareceu uma lesão microscópica na mama, porque eu conheço o caso dela, e a axila dela que realmente manifestou a doença. Por isso é importante que as mulheres, qualquer idade, na verdade, sempre estejam também, né, bastante conscientes do seu corpo também, né, porque a pessoa consciência pode... de fazer o autoexame, por exemplo, é o que seria mais indicado, por exemplo, nessas mulheres mais jovens, que não estão aí nesse grupo que é atendido para fazer a mamografia, por exemplo,
pelo SUS. Até gostaria que o senhor comentasse se existe, porque pela lei, pelo SUS a mulher faz a partir dos 50 anos, é isso? Ou tem alguma alteração nessa lei? Como é que a gente pode entender isso também? Bom, na realidade, desde 1988, com a nova Constituição, a saúde é um direito do povo e um dever do Estado fornecê-la. Então, basta que um médico atenda e peça uma mamografia, ela vai ser feita independente da idade. Os projetos, assim, vamos dizer, de pegar mulheres assintomáticas, mulheres que não sentem nada, e fazer os exames para a prevenção do câncer de mama, se estabelece que seja a partir dos 40 anos, uma vez por ano até os 70. Depois dos 70, ver a vantagem de fazer ou não o exame. Mas o grande impacto de redução de mortalidade por câncer de mama se dá na faixa entre 50 e 70 anos, onde a mama já está mais... já sofre um processo de substituição de gordura por glândula, né? Então tem mais gordura, aí consegue-se ver uma transparência maior na mama e nos ajuda a diagnosticar tumores mínimos, né? Meio centímetro, até menos de meio centímetro. Na mulher jovem, abaixo de 40 anos, a mamografia ela não é um exame que dê muita segurança. Por isso a gente diz, e não indica mamografia antes dos 40, é pela segurança. Então, ela pode dar um resultado de que a mama está bem e não aparece. Então, o tumor não se apresenta bem em mama densa. Se associa isso à ecografia, mas a ecografia ainda não é um exame que substitua a mamografia. O que nós recomendamos, então, para as mulheres jovens, abaixo de 40 anos, que uma vez por mês elas se examinem, em especial após a menstruação, naquelas que menstruam, né? E que façam um autoexame na frente do espelho, se examinando. Com isso, nós vamos conseguir detectar tumores palpáveis um pouco menores. Mas o ideal é que se consiga atuar em tumores ainda não detectáveis à palpação. E, Jéssica, para a gente entender, para uma mulher mais jovem assim, seria muito mais difícil receber um diagnóstico como esse ou não? Enfim, independente da idade, para a mulher vai ser um momento muito complicado. A gente entende que, independente da idade, pode ser complicado, né? Principalmente porque o câncer normalmente está associado à morte ainda, né? Quando se fala em câncer, se pensa em morte. E é claro que uma mulher mais jovem ter essa notícia e pensar, né, nessa possibilidade vai ser muito mais impactante do que uma mulher com uma idade um pouco mais avançada, seja 50 ou 60 anos, né? Mas o impacto vai ser grande também. Tá certo. Bom, agora o Conexão faz uma pausa para um rápido intervalo e na volta a gente continua falando aí sobre o câncer de mama. Vamos ver o que as mulheres nas ruas sabem sobre essa doença. Nós já voltamos, não saia daí.